Waiting to feel the earth beneath my moving feet. Waiting to see whole faces on our quiet streets. Waiting for concession from inculcated friends. Waiting for the fear and hate and pain to end. Waiting for the rain, anticipating. Waiting for peace while they're invading. Waiting for the truth that's vacillating. I'm waiting. Waiting on the edge, calculating. Waiting for a cure, integrating. Waiting for the change, transmutating. I'm waiting. Arrelá! Sejam todos muito bem-vindos a bordo da Aloha. E hoje eu vou te levar para um passeio de lancha pelas 12 praias do canal do lado norte de Ilhabela. Vou dar dicas de gastronomia, hospedagem e passeios, por terra e por mar, para que você possa escolher com toda a segurança o seu destino em Ilhabela. E se você gostar do passeio, peço a sua curtida. Se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Arrelá! Meu nome é Cacá Alberti e eu sou o jornalista responsável pelo portal ilhabelaweb.com.br. Só que de agora em diante eu serei o seu capitão e vamos navegar pelas belezas deste arquipélago mais cheio de balangandãs do planeta azul. Para efeito deste vídeo e dos próximos dois que virão, eu vou separar Ilhabela em 3 regiões. A região norte, que vai do Jabaquara até o nosso centro histórico. A região central, que vai da vila até a Barra Velha. E a região sul, que vai da Balsa até o Veloso. As praias do lado norte são bem mais tranquilas e menos badaladas que as praias das regiões sul e central, justamente por estarem em uma área basicamente residencial. São muitas casas de veraneio e um comércio bem reduzido. Porém, em compensação, teremos paisagens afrodisíacas, com praias limpas e muito bem conservadas. Então, já separe o seu óculos escuro, o seu protetor solar e, principalmente, o seu repelente e vamos navegar. Zarpando da balsa, navegamos 6,3 quilômetros rumo norte para chegarmos em nossa primeira parada, a Praia da Vila. A Praia do Centro Histórico tem esse nome, pois foi nessa região que se formou a primeira praça de moradores de origem portuguesa, em 1608, dando origem, em 1805, ao que passou a ser a Vila Bela da Princesa, hoje Ilhabela. Esse cenário é um museu a céu aberto, repleto de antigas edificações que são verdadeiros cartões postais. Entre eles, destacamos a Igreja Matriz, de 1718, o prédio da antiga cadeia e fórum, de 1914, o pier e os canhões, a Rua do Meio, o shopping e muito mais. Passando o centro histórico da cidade, chegamos a esta pequena praia movimentada pelos caiçaras, outrora chamada de Saco do Indaiá e mais tarde Praia de Santa Teresa, devido à imagem religiosa que abrigava o altar da capela que existiu na região. Atualmente é chamada pelo apelido de Prainha, por causa do seu tamanho. Nela encontra-se o Centro de Apoio ao Pescador Artesanal, que traz o nome de Antônio Rafael de Souza, uma homenagem póstuma ao saudoso caiçara, lembrado pelo ofício de mestre canoeiro e também por ter sido o restaurador da centenária canoa Vencedora, grande símbolo da cultura caiçara. Além do estaleiro, este cenário abriga também o pier de pescadores, onde ficam concentradas suas embarcações. É dali que saem as traineiras enfeitadas com bandeirinhas nos meses de maio, para a celebração de São Pedro, em uma procissão marítima.
Na região da Santa Teresa fica a chamada Prainha de Fora, ao lado da praça, cujo cenário é composto por muitas embarcações apoitadas e é marcado por um conjunto de canoas caiçaras enfileiradas para exposição. Possui uma estrutura bem bacana, com parquinho de diversão, quadra poliesportiva e academia ao ar livre, feita em aço inox. Pouco frequentada, é ótima para banho e para quem procura um local sossegado para descansar. A Praia do Barreiros outrora já foi chamada de Praia do Barro, devido ao fundo do mar ser totalmente cheio de lama, dificultando em épocas de maré baixa as embarcações chegarem até a areia, ficando essas encalhadas a certa distância. Nesta região também funcionou uma fábrica de gelo. É um local sofisticado para quem gosta de fotografar a natureza com a devida inspiração. Embora tenha estacionamento e uma linda vista do canal, é pouco frequentada, por ainda não possuir estrutura turística suficiente para acolher visitantes, como bares, quiosques ou lanchonetes. Contudo, suas areias são um convite para a prática de exercícios diários ou regulares. Praticamente abaixo do Mirante do Barreiros, fica escondida a Prainha do Meio, que passa quase despercebida aos nossos olhos. Tremendo pecado, né? No passado, foi chamada de Praia do Seu Jaime, e para quem não vem de lancha, o seu acesso é por uma trilha de 50 metros, ao lado do mirante. A Praia do Viana fica logo após o Hotel Mercedes. A origem de seu nome é atribuída pelos antigos caiçaras a um morador que habitou o lugar no passado, que mantinha roça e casa de negócio na região. A pequena praia reserva charme, encanto e uma tranquilidade constante em seu cenário. Ali, as pedras dão um toque especial à praia, de cuja região guarda sobre as pedras da costeira o farolete do Viana, inaugurado em 1962. E já que estamos aqui, vou te passar 2 dicas incríveis. Aqui no Viana, você encontra um dos melhores pontos gastronômicos de Ilhabela. Batizado com o nome da praia, o restaurante Viana é especializado em peixes e frutos do mar, mas também tem várias opções de saladas e carnes. Tudo que se pede aqui é simplesmente dos deuses. O restaurante tem uma adega com muita variedade, mas não tem como não te deixar com água na boca, com a melhor casquinha de camarão deste arquipélago mais cheio de balangandãs do planeta azul. Quer saber? É do planeta inteiro. E para quem chega navegando na Aloha, o Viana oferece serviço de bordo e traz para você seus deliciosos pratos. Basta acessar o cardápio online e pedir. Ao lado, temos um dos mais tradicionais e luxuosos hotéis da cidade, Top One, do lado norte. O Mercedes, nome de sua proprietária e fundadora. Ele possui uma prainha exclusiva. Basta atravessar a rua e aproveitar um espaço exclusivo com serviço de garçons, toalhas, espreguiçadeiras, mesas e cadeiras, com todo conforto e privacidade. O Hotel Mercedes tem diferentes piscinas, uma que fica na praia, ao lado de um deck sobre o mar, e outra ao lado de um jardim, perfeita para descansar com privacidade. O buffet de café da manhã é servido das 7h45 às 11 horas. Conta com mais de 40 opções, entre sucos, bolos, pães, doces, frios e tudo de mais delicioso e fresquinho que você possa imaginar. O bar e restaurante Mero oferece drinks e petiscos para aquele dia incrível na praia e piscina. Tem também opções de almoço e jantar para fechar o dia. O hotel tem 7 opções de suítes e com certeza uma delas será ideal para que você passe momentos inesquecíveis em Ilhabela. A origem do nome da praia da Siriúba vem de uma árvore local. Segundo documentos antigos, ela é mencionada nas seguintes grafias: Sereibá, que significa árvore do siri, ou Siriúva, que significa mangue. A siriúba é uma árvore característica da vegetação de mangue. A região começa de frente à fazenda Siriúba e se estende até a costeira que abriga sobre as suas pedras uma capela.
Para quem curte uma aventura estilo homem-natureza, nesta região ficam as trilhas que levam para a Cachoeira da Friagem ou Couro de Boi. A praia de águas calmas é ótima para stand-up, canoagem e suas areias convidam para uma corrida ou caminhada. O cenário se completa com restaurantes locais servindo pratos e porções com o pé na areia. Na lista das praias escondidas ou pouco frequentadas de Ilhabela, a Praia do Arrozal é um dos destaques. Ela fica entre as praias da Siriúba e Garapocaia e tem acesso por uma trilha. Embora não tenha infraestrutura ao turismo, é uma ótima opção para quem curte um local tranquilo. Seu pier, com uma porta no meio, viralizou nas redes sociais e hoje é um cartão postal obrigatório da ilha. A Praia da Garapocaia também é conhecida como a Praia das Pedras do Sino e é muito procurada pelos visitantes que passeiam pela região norte da ilha. Possui estacionamentos público e particular, coisa rara por esses lados. Sua infraestrutura conta com bares, restaurante, quiosques de praia e camping. Há disponibilidade para o aluguel de caiaques e pranchas de stand-up. Na ponta da praia, há uma aglomeração de grandes pedras que oferecem o fenômeno de produzir um bonito som metálico, igual o badalar de um sino, quando batidas com certa força por um martelo ou outra pedra qualquer. São as tais e famosas Pedras do Sino. Vale a pena conferir. Ao lado do pier, que fica no final de uma passagem de servidão, chegamos à Praia da Ponta Azeda, que é um refúgio das agitações na época de temporada. Pequena e bem abrigada, conta em suas areias e no próprio nome um pouco da história da pesca das baleias e da migração japonesa no início do século passado. Nela estava o principal forte que guarnecia o canal da ilha, uma vez que o forte da Ponta das Canas não fora concluído. Suas águas são um convite para diversas práticas de esporte, como a canoagem, stand-up e mergulho. A Praia do Pinto não é avistada da estrada, tendo o visitante que caminhar cerca de 150 metros até chegar em suas areias claras e macias. Nesta pequena praia de águas cristalinas, podemos ver encantadoras casas de veraneio, que são antigas casas de caiçaras, com suas fachadas coloridas e barcos de pesca que ainda restam na região em suas poitas. Este é o lugar onde se pode desfrutar de sossego e beleza, mesmo no alto verão, quando a população aumenta. Os ventos constantes que entram pelo canal fizeram deste paraíso um ponto de encontro dos praticantes de windsurf. Aqui temos quiosques que servem porções e uma água de coco bem gelada e alugam equipamentos para mergulho, canoagem e stand-up. Afamada na ilha, a Praia da Armação abriga, além de uma escola de iatismo, a centenária Capela da Imaculada Conceição. Sua infraestrutura conta com empresas que alugam equipamentos para kitesurf, windsurf, stand-up, caiaque e vela. Há restaurantes e quiosques na praia. Neste local, em 1734, foi inaugurada uma armação de baleias, e cujo núcleo baleeiro teve a sua importância na economia do século XIX, imortalizando na história da ilha os nomes das praias da Armação e Rabo Azedo. É verdade que estamos passeando pelas praias, mas não tem como não fazer uma última paradinha na Ponta das Canas, ao lado do farol, que mesmo desativado há algum tempo, ainda mantém o charme do local. Para contemplar essa beleza toda, só de lancha mesmo. E para marcar o seu passeio, entre no site www.passeiosdelanchaemilhabela.com.br e até lá!